Você sente muitas vezes que você é menos que os outros? Você acredita que a sua autoestima ela é baixa, e que você se comporta de maneiras que você nem entende por que você se comporta dessa forma, mas que tá muito atrelada à sua identidade? Pois é, hoje a gente vai conversar sobre a criança interior que a gente tem, criança ferida, que habita em nós e que a gente tá acostumado a viver de acordo com ela, com o que ela acredita, só que no nosso momento real, de agora. Porque a nossa criança interior, ela surgiu no passado. Então a gente traz esse passado pro agora, as experiências e tudo mais. Só que no passado a gente não tinha maturidade, a gente não conseguia entender muito bem, não sabia atribuir a responsabilidade para nós mesmos ou para as pessoas, saber separar o que é problema nosso, o que é problema do outro. Então a gente criou crenças distorcidas da realidade e trouxe isso como um parâmetro pra gente seguir à risca como forma de viver e evitar futuros traumas. Além de evitar futuros traumas, a gente evita que a gente sinta aquilo de novo. Então, para isso, a gente cria formas de autoproteção. São várias formas. Então, tem gente que é narcisista, tem gente que foge. Eu, por exemplo, eu me isolo em determinadas situações, quando eu não sei lidar com algo. E aí a gente tem que começar a identificar. Mas como que você consegue identificar essa crença distorcida que foi formada lá na sua infância, que você tá mantendo ela até hoje? Você vai começar a observar os seus pensamentos, os seus comportamentos. Por que você faz o que você faz? Por que você, por exemplo, do nada perdeu a cabeça com alguém, sendo que era uma coisa mínima e você surtou? Por quê? Porque talvez a sua criança interior, ela tenha entendido aquilo como uma negligência, porque no passado você foi negligenciado. E aí, quando alguém não atende a alguma necessidade que você tem, você automaticamente já ativa aquilo e é uma raiva reprimida. Por isso que ela já vem e ela acaba com tudo. Tem gente que fica triste, então são várias formas de lidar com a situação que a gente tenta resolver o problema, mas na verdade a gente acaba complicando ele, porque quando a gente reprime os nossos sentimentos, a gente não consegue entender eles, não consegue sentir, muitas vezes nem dar nome ao o que a gente tá sentindo. Como é que a gente vai resolver uma coisa que a gente nem sabe o que é? A gente só fica sentindo, isso dá um desespero. E outra, isso atrapalha muito as nossas relações também, porque como eu, por exemplo, eu disse que eu me isolo. Como que as minhas relações não vão ser atrapalhadas por isso? Eu tive que estudar um pouco mais sobre esse assunto, porque eu tô numa nova etapa da minha vida, surgiu uma pessoa na minha vida, e eu comecei a meio que dar pra trás, assim. Ai meu Deus, começando a entrar em desespero. Por quê? Porque parece que quando chega alguém, se aproxima, o meu senso de autonomia, ele começa a se dissipar. Então, na minha cabeça de criança, da criança interior, ou eu me afasto, ou eu tenho independência. Eu não consegui entender que eu posso ter os dois, porque a minha criança, ela não entendeu, sabe? Talvez com você não seja a mesma coisa, mas você, com certeza, tem algum tipo de comportamento desse tipo que você precisa observar. Eu tava falando, né, de como é que você descobre essas crenças. Então, pensamento, comportamento, o que você fala? O que você costuma falar? Às vezes você fala uma coisa super feia sobre você mesmo, ou uma coisa que agride o outro, só que sem perceber, porque pra você aquilo ali é o normal. Só que vamos só prestar atenção, não tô falando pra você ficar se julgando. Só presta atenção e você fala, E também você vai ter que dar uma remexidinha no seu passado, pra você entender, como é que foi a minha infância? Como é que eu me sentia? Como é que as pessoas que cuidavam de mim, elas agiam e como eu me recordo disso? Mas também tem um ponto de que a gente sempre guarda o que é ruim, os nossos erros, como um modo de sobrevivência mesmo, porque o nosso cérebro, né, ele quer que a gente não repita esse tipo de coisa, então vira um trauma mesmo. Então, a gente tem que tentar lembrar disso, mas também lembrar das coisas boas. As nossas crenças, elas são uma forma de ver o mundo, mas não é como o mundo é de fato. É só a nossa interpretação do mundo. E a gente vai agir de acordo com aquilo. Por isso que é tão importante a gente trabalhar a nossa perspectiva, a nossa percepção sobre as coisas e tentar olhar de diferentes pontos de vista, porque não é o nosso ponto de vista que é o mundo, é uma interpretação incompleta, cheia de erros, e esses erros estão muitas vezes foram instalados lá na infância, e a gente usa eles de forma irracional, mesmo quando a gente às vezes sabe que isso daí não é racional ou que não
não veio de agora. A gente sabe que é passado, mas não adianta só a gente criar consciência. Criar consciência é o primeiro passo pra gente conseguir mudar algo. Mas depois a gente tem que querer, né? Então, não faz sentido, porque quem vai ficar sofrendo com esses comportamentos distorcidos e injustos com os outros, com você mesmo, é você. Olha só, todos os problemas que a gente tem hoje são fruto dessa visão que a gente tem, dessas crenças lá da infância. Então, se a gente consegue mapear, descobrir, ir atrás disso, por mais dolorido que seja, porque, querendo ou não, é você pegar uma ferida sua, enfiar a mão lá dentro pra, né, às vezes tem um parafuso lá no meio da sua ferida. E aí você precisa puxar o parafuso pra ferida ela ser curada. E no início vai doer, mas na hora que tirar o parafuso, entendeu? É isso que a gente vai fazer, tirar o parafuso dessa sua ferida. E aí, esses problemas atuais são reflexo disso. Quando você resolver isso, então não adianta você ficar negligenciando e achando, ai, pra que eu vou fazer isso? Passado é passado. Se o passado é passado, por que você continua agindo de acordo com ele? Agora, o que eu tô te pedindo é pra você usar o passado como uma ferramenta pra você se impulsionar pra frente, dar um passo pra trás pra dar um passo pra frente. A gente às vezes não se sente bom o suficiente, quando alguém elogia a gente não acredita porque a gente não enxerga o nosso próprio valor. E o que eu acho pior de todos é a adequação. E esse daí é um problema meu, que é você, claro, né, originado lá do passado, mas você tenta se adequar às expectativas das outras pessoas ao invés de ser, ao invés de ser autêntico e dar espaço para quem você é, porque você tem medo de gerar frustração no outro ou de o outro se afastar, porque afinal você se vê como uma sombra da outra pessoa. Você acha que você precisa dela para sua autoestima, para ela te dar um reconhecimento. E sobre esse negócio de autoestima também, tem como você... Sabe essa pessoa que fica salvando os outros? Ela quer criar uma relação de dependência no outro. Então ela quer que o outro precise dela para ela poder se sentir útil. Isso porque talvez na infância dela ela tenha pensado que ela só poderia ser amada se ela fosse útil para outra pessoa. E não se ela se fizesse feliz, se ela estivesse bem. Então, a estratégia dela foi essa, de dar sempre pro outro. Só que essa dependência faz com que ela seja dependente. E não o contrário, assim. E do mesmo jeito, pode ser que seja o contrário sim, né? Porque a outra pessoa, ela fica acostumada a não andar com as próprias pernas. Você pode pegar alguém que teve problema com autonomia na infância, que os pais mandavam em tudo, ou não deixavam fazer nada. E aí essa pessoa, ela realmente vai fazer com que você guie. Então você vai ter que carregar você e ela. Isso tudo porque você acha que você precisa disso pra ser amado. Você não precisa. Claro que isso daqui são... Eu só tô passando por cima porque são muitos tópicos. Depois eu vou trazer um pouco mais a fundo sobre isso. Mas só pra entender, eu queria fazer algumas perguntinhas pra gente refletir juntos. Eu vou dar alguns exemplos meus pra ficar talvez um pouco mais fácil de vocês compreenderem como você pode responder. Só uma sugestão, tá? Olha só, existe a possibilidade de eu expressar um sentimento, mas na verdade ele ser outro que está sendo reprimido em mim? Por exemplo, eu expresso tristeza. E eu não sou uma pessoa brava, que tem raiva. Eu quase não sinto raiva, assim. Mas, será que de tanto que eu fiquei reprimindo a minha raiva ou as minhas necessidades, eu transformo isso numa tristeza? Tipo, a minha criança fica triste, sabe? Tudo é possível, entendeu? É uma análise. Eu não sou psicóloga, eu não sei. Mas eu tô trazendo, tipo, uma reflexão. E você, o que você pode tá sentindo aí, mas que no fundo pode significar outra coisa? Às vezes uma coisa que tá passando batido. Você sempre pensa assim, é tristeza que eu tô sentindo. Mas e se for, sei lá, um pouco de mágoa, um pouco de inveja? O que é isso? Mapeia bem fundo. Enfia o dedo, o parafuso tem que ser tirado. Qual estratégia de autoproteção eu desenvolvi devido a alguma pessoa? Qual estratégia de autoproteção eu desenvolvi devido à minha irmã, ou à minha amiga, à minha mãe? Porque são pessoas que são próximas, que vão fazer você sofrer essa influência. E aí você não sabia direito como lidar com elas, e era a forma que você via de sobreviver, de continuar ali, tudo mais. No meu caso, eu não vou falar da minha irmã não, vou deixar isso para outro dia, mas eu tinha uma amiga que
era assim, eu ficava, né, mais na minha, e ela era muito sociável e tudo mais, me levava pra todo canto, e eu era a inteligente. Então, tipo assim, qualquer coisa que ela precisasse e tal, eu ia, ficava ajudando e tal, mesmo que eu não achasse certo, porque igual, ué, não é certo eu ajudar ela. Eu, por exemplo, fiz uma redação, vou deixar ela copiar uma coisa que eu fiquei o dia inteiro fazendo, porque ela não fez, mas não, eu tinha que salvar ela até pra ela poder me dar um negócio em troca. Então, eu queria sempre agradar, mesmo que eu não achasse certo, entende? Porque eu deixava os valores, as expectativas dele acima dos meus valores. Eu passava por cima disso. Qual que é a minha necessidade, ó? Tô nem aí. A pessoa falou grosso comigo, ó. Não ouvi, sabe? Então, o que determinada pessoa fez com você? E olha só, tem outra coisa também. Quando a gente faz isso, a gente não é sensato na relação, porque quando a gente deixa de falar o não, ou de ser sincero, a gente faz com que a outra pessoa ela perca a oportunidade de se explicar, de se desculpar, de esclarecer, porque afinal, a gente tem as nossas crenças distorcidas e irreais. Então, a gente tira a chance dessa pessoa e também, como a gente não fala nada, a gente fica ressentido e muitas vezes se afasta ou deixa acumular tudo, depois pá, só patada. Então, se você quer manter uma relação, aprender a falar não, ser sincero. Vou trazer depois um vídeo aqui sobre isso também. Será que eu realmente sei quais são as minhas necessidades? Aí você vai pensar assim, nossa, Laura, mas é claro que eu sei, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pensa direito. Você sabe? Mas você tá fazendo? Como que você tá negligenciando elas? Eu tenho percebido, ultimamente, que eu tô ficando muito sugada. Então, eu preciso do meu tempo sozinha. Mas eu preciso, não é um luxo, é uma necessidade. E quando eu não me dou esse tempo, por exemplo, porque eu tenho que sair com fulano, eu tenho que fazer isso. Eu tô passando por cima da minha necessidade, porque na verdade eu não quero sair com fulano. Eu quero ficar comigo, um tempinho só. Eu só preciso disso, entendeu? É uma necessidade que eu tenho. Porque eu sou assim. E aí, qual que é a sua necessidade do lado daí? O que você tem, que você sabe que você precisa, que você tá passando por cima? Ai, muito boa essas perguntas, olha só. De que forma eu tenho tirado o meu direito de me expressar? É quando eu não sou sincera, como eu falei? É quando eu coloco uma máscara e quero me mostrar só quando eu tô bem? E quando eu não tô bem, eu venho, eu me isolo, eu tento me esconder pra não demonstrar vulnerabilidade, que é um direito meu? Expressar o que eu tô sentindo também é um direito meu, dentro dos, né, respeitando e tudo mais. Quando você fica tentando se adequar demais ou de menos, né, você tem que ficar, tudo tá bom, sendo que não tá bom, Laura. Então, como você tem se calado? Tá vendo que é você que tá fazendo isso com você? Mas não é você, é a sua criança que ela não entendeu, e você não pode brigar com ela, você tem que falar, Laura, queridinha, vem cá. Pega aqui, ó, no colo. Vem cá, sua linda. Não. Ô, querida, não é assim. Você não tá entendendo. É porque antes a gente tinha visto o mundo dessa forma. Mas agora, tá doida? Não é mais assim. Não é assim. Agora a gente pode agir de tal forma, porque a gente é livre. A gente não precisa que tal pessoa aprove a gente, pra gente se manter em um ciclo social. Ou a gente não precisa demonstrar todas as nossas habilidades, querendo ter perfeição, pra gente ser considerado uma pessoa boa ou amada. O amor que tem que vir, Laurinha, é o que a gente tem que criar por nós mesmas. É isso que você tem que explicar pra sua criança. E não é porque você vai explicar pra ela uma vez que esses sentimentos, esses comportamentos, eles vão sair. Mas isso vai dar um alívio pra ela. Ela vai se sentir acolhida. Porque afinal, é isso que a gente quer. A gente não busca sempre pertencimento? Você quer pertencer a você mesmo. Antes de tudo, se você tá sentindo essa desconexão, é porque você não sentou pra se ouvir. Quais são as suas necessidades, como eu perguntei? Quais são as suas feridas que eu pedi pra você começar a observar? Você tem que sentar e entender, Laura, o que te machucou tanto no passado? O que no passado tá respingando agora no futuro? Mas não porque as coisas estão acontecendo de novo, mas porque você tá se comportando da mesma maneira, mesmo quando as coisas já estão diferentes. Entendeu? Eu tô te pedindo, gente. Pega você no colo, conversa, vai pra frente do espelho e tenta se imaginar uma criança.
Você vai perder a paciência com uma criança. Uma criança que ela realmente ela não sabe o que ela tá fazendo ali. Ela tá perdida. Pra ela, tá, tudo bem, a gente tem nossos pais. Mas pra ela tá olhando assim, ela, véi, que é isso? Onde é que eu tô? E minha mãe olhou feio pra mim, minha mãe não me ama. Eu tô errada, eu preciso mostrar pra ela que eu tenho valor. Sendo que, véi, a gente foi condicionada a não enxergar o nosso próprio valor. Muitas vezes com base nas nossas experiências. E se você não teve uma experiência boa com seus cuidadores, eu realmente sinto muito. Porque nenhuma criança deveria passar por isso. Mas também não vai ser útil ficar apontando o dedo pra quem te feriu, pra quem deixou de te ferir. Mas vamos voltar pro que a gente pode resolver, que é a nossa interpretação que a gente teve do comportamento da outra pessoa. E não sobre o que a outra pessoa fez, mas entender que o que ela fez te impactou e agora? O BO é seu? Como é que você pode resolver isso? Esse assunto é bem sensível, né? Mas, seguinte, tem outra pergunta. Como anda a minha capacidade de tolerar a frustração? Certo. Eu, muitas vezes, penso que eu não vou conseguir, daí eu já penso, Laura, pode desistir, desiste, porque senão você vai sofrer. Você vai isso, você vai aquilo. Por quê? Porque eu tô com medo de não dar conta, de não ter sucesso, medo. Sendo que medo é só uma projeção. E grande parte do que a gente imagina não acontece. Eu já falei isso em vários vídeos, que a gente sofre mais na nossa cabeça. E por que eu tô falando pra mim mesma que eu não consigo? Desde quando eu aproveitei todas as minhas capacidades pra eu saber? A única coisa que eu sei é que eu tô me jogando pra baixo. Então vamos parar? E outra, essa capacidade de frustração é como se você... caiu, não vou conseguir levantar. Quem disse? Que certeza é essa que você tem? Com base em quê? Você já tem tudo e tá falando isso? O que te fez pensar assim? Quando? Lá no passado, alguma coisa pode ter te influenciado a pensar dessa forma. Alguém que não acreditou nas coisas que você falava, nas coisas que você fazia. Por exemplo, você fala, eu que fiz isso aqui. A pessoa fala... Aham, foi. Tipo assim, aí às vezes você fala, mas será por que ela não acreditou? Porque no fundo ela acha que eu não sou capaz? Então eu não devo ser capaz mesmo não, porque, tá vendo? A nossa autoestima, a gente se baseia muito na visão que os outros têm da gente. Que a gente acha que os outros têm da gente. E isso daí chama, eu acho que é autoestima espelhada, não sei, um negócio assim. Aí, o que o outro parece te mostrar é o que você traz pra você e fala assim, eu sou assim. Alguém falou que eu sou forte. Eu devo ser forte. Você é fraca. Realmente, eu sou bem fraca. Você com um músculo desse tamanho aqui. Mas o outro falou, então tá falado, né? Como assim? Desde quando que isso começou? Será que não é uma falta de colo mesmo? De você falar pra você mesmo? Será não? Porque eu me identifico com o meu problema também. A gente tem que começar a tomar uma distância. Já falei isso. E o povo sempre fala isso. Você pega livro pra estudar, tudo... Uns falam que você tem que virar um mosquito, observador. Outros falam que você tem que, meio que se desconectar de você e olhar. Mas olha, o fato é que você tem que se distanciar desse sentimento. Você tem que sentir, mas tem que entender. Esse sentimento que tem um nome é uma coisa que eu estou sentindo, mas não sou eu. Porque senão a gente começa a pensar, tô sentindo tristeza, eu sou triste. Eu sou isso, eu sou deprimida mesmo. Mas... não é bem isso, é uma parte de você que está triste, não é você por inteiro. E isso vai te ajudar a até ter um pouquinho mais de esperança na hora de resolver essa questão. Porque, pra você ter que se mudar inteiro, tintim por tintim, é muito mais difícil do que você pensar, eu sou isso tudo aqui e tem uma parte minha assim, que tá me incomodando, né? Vou tirar aquele parafuso, vou tirar isso aqui. Mas primeiro você precisa estar disposto a isso. Hoje eu nem trouxe muitas soluções e o que você pode fazer a partir disso, porque primeiro eu quero que você identifique quais são as influências que você tem do passado, que estão te influenciando hoje a ser quem você é, e muitas vezes quem você é hoje não é uma pessoa que você gostaria de ser, entendeu? Então às vezes a gente fica querendo ver esses vídeos de tipo assim, transforme sua vida, não sei o quê, e a partir dos comportamentos de agora, mas pra gente se comportar bem agora, talvez a gente tenha que entender um pouco mais sobre o que formou a gente, pra gente poder realmente mexer no sistema operacional
lá dentro, vamos supor, o sistema operacional é esse aqui, ó. Aí você coloca uma chave de fenda e vai ajustando ele. Agora, muito diferente do que fazer um negócio superficial, porque ele tem um globo por fora. Aí você vai vir aqui e só vai passar um pano. Não. Pra ele ficar mais brilhante. Entendeu o que eu tô falando? Enfim. Gente, no mais é isso. Muito obrigada, viu? Pelos passos de fala. Vocês vão me contando aqui como é que foi, tá bom? Um beijão. Amo vocês.